Com as principais informações do esporte e do futebol paranaense. O Bate Pronto tem o oferecimento do consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui. E KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje é sexta-feira, 28 de julho de 2023, véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No YouTube Jovem Pan Grupo RIC, você se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, já deixa o seu like na nossa transmissão e participa conosco através do nosso chat. Mande mensagem também no WhatsApp 41 984 18 1071. Siga-nos no Twitter e também no Instagram, @RIC Esporte Clube. E vamos aos destaques do programa de hoje. As principais notícias do mundo dos esportes. Jovem Pan News. Volante Sebastião Gomes chega à capital paranaense para reforçar o Coxa. Destaques do Coritiba, TT Mota. Volante Sebastião Gomes já está em Curitiba para a realização de exames e assinatura do contrato. A gente fala também da preparação do time para encarar o Botafogo domingo às 4h. STJD convoca jogadores envolvidos na operação Penalidade Máxima para prestar depoimento. A Lefmanga está entre eles. E o Brasil faz segundo jogo na Copa do Mundo Feminina na manhã deste sábado contra o algoz do Mundial passado, a seleção francesa. E o Atlético, que pega o Cruzeiro amanhã na Arena da Baixada, e o Wesley Carvalho começa a definir se os poupados para este final de semana serão todos os titulares. Destaques do Furacão, Alexandre Senechal. O Atlético não terá os jogadores com maior minutagem da temporada para a partida de sábado contra o Cruzeiro. Quem são eles? Você vai descobrir a partir de agora no nosso Bate Pronto. E como chegam os adversários da dupla atletiva para a rodada deste final de semana, Cruzeiro e Botafogo. Já já você vai saber detalhes destes times aqui no nosso Bate Pronto. Meia inglês é criticado por grupos LGBT após acertar com o futebol da Arábia Saudita. Destaque da opinião, Janaína Castilho. O Atlético joga amanhã, o adversário é o Cruzeiro. Boa tarde, Jana. Muito boa tarde, né? Um adversário em que o Atlético tem totais condições de conseguir uma vitória, vai jogar na Arena, mais de 20 mil torcedores, perto da sua casa, perto do seu torcedor. Certamente vai optar aí por poupar alguns jogadores, acho que de extrema coerência nesse momento, porque não é uma viagem fácil, né, para Libertadores, apesar de um voo fretado. O Atlético vai na segunda pela manhã já para La Paz, mas são mais de 3 mil metros de altitude, né, então é preciso, claro, uma adaptação. Mesmo assim, eu acho que o Atlético tem jogadores com capacidade de conseguir vencer o Cruzeiro sem sustos, digamos assim, na Arena. 12:06, destaque da opinião na Jovem Pan News. E o Coxa vai pro Rio de Janeiro para pegar o líder no final de semana, Dalki. Parada difícil, tarde, né, Linhares? Dalki. Boa tarde. A equipe do Coritiba que vem numa atuada muito boa, mas pega o líder, né? Um jogo que pode até... A gente veio falando na mudança de patamar do Coritiba, precisava de uma vitória convincente contra um time forte, como foi contra o Fluminense, e agora, quem sabe, uma pontuação legal contra o Botafogo. Fazer um ponto lá já seria ótimo para a questão de aspiração do Coritiba, que é justamente sair da zona de rebaixamento, principalmente visando o próximo jogo já em casa contra o Bragantino. Botafogo é difícil, mas como a gente falou muito sobre isso ontem, acho que o mais importante é manter a forma como está jogando. Em Curitiba, 12:07, e o nosso bate-pronto tem a pergunta do fim de semana, justamente de hoje, né, da sexta-feira, justamente sobre esse jogo do Coxa. O Coxa sai da zona do rebaixamento nesta rodada? Sim ou não? Precisa vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro e torcer para que Goiás e Bahia também não vençam seus jogos neste final de semana. 12:07 em Curitiba. A melhor resenha do rádio. Bate Pronto Curitiba. E vamos começar o bate-pronto falando do Atlético, que joga amanhã na Arena da Baixada. Atenção pro horário, né? 4h. Anteriormente o jogo seria 6h30. A CBF antecipou um pouquinho o início da partida e o Atlético joga contra o Cruzeiro neste sábado. Vamos falar então do Furacão, que tem aí o Bruno Zapelli, já publicado no BID, podendo estrear nesse sábado, né, Alexandre Senechal? Boa notícia para a torcida do Furacão. Boa tarde. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos meus colegas aqui presentes no nosso bate-pronto.
Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Zapelli, a grande novidade, saiu no bid ontem no final da tarde, já comecinho da noite. Segundo o Linhares Júnior, à noite já, né? Porque foi depois das 18 horas, então depois das 18h01 já é a noite. Zapelli foi registrado ontem pode, já. Tem que ser até às 6 da Não, tarde. mas às 6 da tarde é na véspera do jogo do... Ah, sim. De noite pode, Isso, então. quando a questão Quando do não jogo no final de semana, entendeu? Daí tem o limite da sexta-feira às 6 horas. E o Bruno Zapelli vai vestir a camisa 10 do Furacão. Diga, Dom. Que na verdade, nesse caso aí, ele já estava registrado antes. Isso, só que o sistema do bid demora um pouquinho, às vezes, para atualizar, porque né? a turma do bid 6 horas já cata o casaco. Alô. Oi, Tarcísio. Tá me ouvindo? Já tava ontem. Oi, alô. O telefone depois das 6. Não, então, mas a questão é que já tava com o registro encaminhado e a informação era que o Zapelli sairia até ontem, né? A gente falou aqui no Bate Pronto. Já tá liberado, inscrito, literalmente regularizado o Bruno Zapelli, novo camisa 10 do Furacão. E ele não só pode, como ele vai estrear contra o Cruzeiro, Linhares. A única questão é que ele não deve começar jogando, mas o Atlético quer dar uma minutagem pra ele no segundo tempo, porque 72 horas depois, terça-feira, tem o jogo decisivo pela Libertadores, oitavas de final contra o Bolívar na altitude. E o Zapelli vai ser utilizado nesse jogo também. Ele vinha, né, atuando pelo time do Belgrano, tá em boa forma física, tava participando ali da primeira divisão argentina pelo time de Córdoba, então o Zapelli não precisa fazer aquele trabalho de preparação como é o caso do Kaká, por exemplo. O Zapelli chega numa situação parecida com a do Vidal. O Vidal também estava em forma, chegou, jogou, entrou no segundo tempo no primeiro jogo, foi titular no segundo jogo e o chileno já começou a jogar. O Zapelli será a mesma coisa, foi inscrito, vai jogar pelo Atlético. A tendência é que seja reserva nos 2 jogos. Sábado não deve começar jogando porque tem o confronto da Libertadores. E aí... são 75 horas depois, não 72. Porque o Atlético joga às 4, né? E depois joga terça-feira o jogo às 7. acaba às 6, então são mais 6 horas do sábado, 24 de domingo. O jogo às 9 terça, né? Então, na verdade, são 75 horas. 75 horas de descanso. Vamos ser precisos, né, na informação, por favor. Perfeitamente. 3 dias depois, Linhares Júnior. Por isso, não deve ser titular no sábado, mas deve ter minutagem. A questão com o Kaká é semelhante. O Kaká tá trabalhando com o elenco já vinha treinando um pouco antes do Zapelli chegar, mas não joga desde abril. O Kaká também deve ter uma expectativa de que ele também não comece jogando no sábado, mas a definição do time do Wesley ainda não existe. A gente sabe que vai ter alguns jogadores que vão ser poupados. O Fernandinho é o grande cara, o grande nome aí que pode ser poupado nesse meio de semana. A informação que eu tenho é que jogadores com mais minutagem no ano não devem jogar a partida contra o Cruzeiro. E daí na listagem, Linha, você tem o Bento, que vai jogar, porque é goleiro. O Thiago Heleno, que não joga altitude, vai jogar porque ele... Goleiro não corre, né? Daí não vai jogar terça, goleiro não corre. Não cansa tanto. Né? E aí você tem Kelvin, Eric, Canóbio, Vitor Roque e Fernandinho. Essa seria a lista, mas algumas informações dizem que o Vitor Roque deve jogar, até por ser um jogador muito jovem. A expectativa entre Kelvin, Eric, Canóbio e Fernandinho, qual deles fique de fora, o Fernandinho praticamente já descartado pro jogo de sábado. Acho que o ideal, né? Com certeza. Até porque tem um recorte aí de não poupar o Fernandinho se machucar, né? No jogo contra o Bragantino lá. Foi. Que o Atlético já tava perdendo. Ele tava na reserva, né? O Fernandinho não tinha por que entrar, não tinha nem por que ter viajado, na verdade, né? E foi aquele momento de queda, inclusive, do Atlético, né? De rendimento. É natural que o Fernandinho seja uma peça fundamental, uma peça-chave do meio de campo, principalmente pela questão da movimentação, pela questão da inversão de bola. Então, o Fernandinho, se quiser, já manda ele lá pra manda direto. Pode ir hoje. Manda hoje, pra ele chegar lá com o gás perfeito na terça-feira. Bem adaptado. Inclusive, sobre a preparação, Dal, que o Atlético vai já na segunda e vai treinar na véspera já no Hernando Siles. Vai fazer aquele reconhecimento de gramado e tal. Na altitude vai direto, não vai fazer aquela ambientação, digamos assim, ficar abaixo na linha do mar ali na Bolívia e depois subir pra altitude em cima da hora do jogo. Vai um dia antes já pra altitude, acredita que dessa forma será a melhor preparação e quer fazer já uma atividade no estádio do jogo da terça-feira, no dia antes, na véspera, na segunda-feira. É muito difícil, né? Muito difícil ter esse planejamento, né? Tem clube que às vezes opta por ir só no dia, né? Aí, é claro, é uma avaliação da fisiologia, da preparação física do clube, certamente
tem, né, estratégias ali para tentar diminuir o incômodo, né, por estar jogando num outro local, numa situação completamente atípica, e para os brasileiros sempre é complicado, né, e não é, eu tô falando só do Atlético, né, que já enfrentou isso em outros momentos da história, mas sempre rende uma história à parte, né, quando se joga na altitude, não adianta, independentemente do adversário que você vai encarar, o mandante, ele acaba se sobressaindo, acaba tendo uma vantagem por conta dessa questão da altitude, por já estar mais adaptado. Então, pro Atlético é importante, né, esse planejamento até de poupar alguns jogadores que podem estar mais desgastados pela sequência, ou que a questão física mesmo individual de cada um pede que tenha mais horas ali de recuperação física, né? Porque por mais que o Atlético vá jogar só na terça, mas o jogo é no sábado, então teria 48 horas para voltar a treinar, né? Que seria na segunda, que eles chegariam lá à tarde e já treinariam. Então é preciso, claro, planejar muito bem isso, né? Para evitar, logicamente, de você colocar um jogador num jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileiro, que é fundamental, o jogador se machucar ou o jogador, né, acabar tendo algum desgaste a mais ali e não tá 100% lá, porque ele já vai ter um problema para lidar, que é a questão da altitude. Então é preciso, com certeza, acho que o Fernandinho é o grande cara desse time ali do meio de campo, não só quando a gente fala da qualidade dele, né, que joga ainda em altíssimo nível, tem uma baita visão de jogo, tem uma experiência gigante em partidas desse nível, né, jogos de Libertadores, enfim, mas como um líder dentro de campo também, né, eu acho que ele é super importante num jogo que passa a ser desafiador pro Atlético e que não adianta, é uma barreira que o Atlético vai precisar ultrapassar para poder continuar almejando aí o sonho da Libertadores em 2023. É o que eu tenho falado, né? Eu acho que o Atlético precisa manter o seu estilo de jogo, seu padrão. É claro que é complicado, principalmente quando chega no segundo tempo, na altitude, mas o Atlético não pode perder de muito, né? Perder eu não vejo problema, porque eu acho que o Atlético é muito superior à equipe do Bolívar, e eu acho que consegue reverter aqui. Só que se você leva um 2-3-0, 3-0 principalmente, né, que já é um placar maior, te traz uma pressão muito grande. E daí já te traz talvez até a torcida contra também. Então esse é um grande problema. Eu acho que o Atlético precisa ter um resultado seguro na Bolívia, principalmente, porque é um jogo extremamente complicado. Dos adversários que tinham ali, tinha vários tipos de adversário, né, que podiam cair no confronto, né? Tinha adversário mamãozinho com açúcar, como diz o Luxemburgo, né? Tinha adversário difícil e tinha adversário na altitude, que era o Bolívar, né? Adversário chato nesse caso, né? E o Bolívar é o desafio do Atlético, não tem o que ficar lamentando, faz parte do torneio. Tenho certeza que o Atlético preferia pegar o Bolívar do que o Atlético Mineiro, por exemplo. Ah, sim. Não é? De novo, né? Então, assim, a altitude é um problema, mas eu acho que o Atlético tem total condição de passar. E tem que... Já não é a primeira vez que o Atlético vai jogar lá na altitude, né? Sim. Então tem gente dentro do Atlético que conhece já os efeitos da altitude. E se esse foi o pensamento, né? De ir um dia antes e ficar diretamente já em La Paz, ok. Existem várias conversas sobre isso, né? Não existe assim uma receita. Não existe. Exata, né? Tipo, vai no 30 dias antes que você vai ganhar o jogo. Não dá pra fazer isso. O calendário não permite, né? Vai no dia do jogo. Também já teve gente que fez isso e perdeu, e teve gente que fez isso e ganhou, né? Vai um dia antes, já teve gente que fez isso, ganhou e perdeu, empatou, né? Enfim, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história, né? Tem todo o caráter decisivo dessa partida em função de ser eliminatória, essa fase da Libertadores. O Atlético até aqui faz uma boa e consistente campanha na competição, foi o primeiro colocado do seu grupo, não teve ainda o desafio da altitude na competição, mas já teve em outras edições, né, no ano passado e tal, e enfim, vai ter que encarar o Bolívar e buscar o melhor resultado possível. O melhor resultado é a vitória, claro, né?
Também não tá fora do Atlético sair ganhando a partida lá. Que não. Não é porque a altitude, o Bolívar e tal, que o Atlético não tem chance de ganhar. Eu tô citando que não perder por muito em casos extremos de que não deu nada certo. Que não deu nada certo no sentido de que os jogadores não se adaptaram à altitude, cansaram muito. Nesse caso, né? Porque podem ir lá, se adaptar e dar tudo certo, o Atlético jogar de igual para igual, na altitude ou não, independente, e pode ganhar o jogo. E muita gente leva como desculpa, né? Mas não é desculpa. Você trouxe o aproveitamento dos bolivianos na altitude aqui, em casa, cerca de 80%. Sim, não só do Bolívar, mas também do na Libertadores, né? Os times bolivianos que jogam em La Paz contra todos os times do continente. Tem cerca de 80% de aproveitamento em casa na Libertadores. Se eu não me engano, o The Strongest, do dado que eu tinha visto, tinha cerca de 17% de aproveitamento. Olha a diferença. Então você vê a diferença. É bizarro. Não é desculpinha. E eu vi vários comentários, os caras ganham milhões, não sei o que, tudo bem. Só que pro corpo humano é muito difícil você chegar no dia e jogar no outro. Chegar no mesmo dia e jogar. Não é porque você ganha 1 milhão que você vai... O teu corpo vai sentir. E aí não é desculpinha. Vai escalar o Alasca, né? É uma questão que é fisiológica do ser humano isso. E jogar os 90 minutos bem, né? Porque certamente o Atlético tem também dentro desse planejamento, né, com o Wesley Carvalho, uma estratégia tática, né, de como vai se portar ali no início do jogo. Você não pode dar o 100% ali de cara, né, porque vai faltar fôlego no final. Então, enfim, tem que equilibrar pratos ali para conseguir fazer um jogo competitivo e trazer um resultado bom para a Arena, né, que não afaste aí as chances de classificação. Acredito que o Atlético consegue fazer isso. Já jogou outras vezes. Enfim, eu acho que é possível se adaptar. E vai ser importante agora pelo brasileiro também, com a inscrição, né, por exemplo, do Bruno Zapelli, até para testar esse jogador, né, para colocar ali, mesmo que ele entre durante a partida. Existe uma expectativa grande. Ele pode ser um jogador que pode agregar pro Atlético na temporada, pela qualidade que ele tem, que é diferente, né? Acho que das características dos outros jogadores ali do meio de campo, ele vai ser mais um construtor mesmo, né? Não é muito finalizador, talvez possa suprir uma carência, às vezes até pelo lado do campo, né? Que muitas vezes o Atlético tem. Você tem lá o Vitor Roque na frente, né? Todo poderoso e sempre muito consolidado na posição cada vez mais, né? Porque ele é acho que o grande destaque do Atlético. E um cara que é de explosão, de marcação em cima, um cara de correr bastante, né? Vai ter que se adaptar para a altitude, né? E talvez não é tão simples assim. Você precisa também desse entrosamento dele, né? Para que ele esteja preparado e conheça muito bem o time que está atuando. Então, Linha, já a gente vai trazer aqui mais do Furacão.